Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Hoje é domingo, 10 de setembro de 2021. Hoje eu não gravei nada, somente estou gravando aqui a oração do entardecer. Então eu gostaria, antes de conversar um pouquinho com vocês acerca da oração. Minha última conversa que eu tive sobre a oração, eu vos disse que é necessário muitas vezes falarmos com Deus em oração, mas também estarmos prontos para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para nos dizer. E algumas pessoas me interrogaram: presbítero, como eu posso ouvir a voz de Deus? Muito bem, amados. Você pode ouvir a voz de Deus, principalmente através da Bíblia. Existem também várias outras formas de ouvir a voz de Deus, mas é preciso ficar atento. Deus quer falar com você. A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia, é meditando, não é somente ler, é meditar, é você ler o versículo e se aprofundar nesse versículo, interrogar a Deus, dizer: Senhor, o que este versículo quer dizer para mim? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, quando você medita ou estuda, você ouve a voz de Deus. Na Bíblia você vai encontrar todo o ensinamento de Deus que você precisa conhecer. Um exemplo disso está no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então nós vimos que aqui está o Timóteo 3, 16 e 17. Nós vemos que a palavra de Deus, então, ela é apta, ela é inspirada por Deus. E ela está aí para nos corrigir, para nos ensinar, para nos qualificar, para que sejamos aprovados, sejamos aptos para a instrução, para que sejamos perfeitos. Muito bem, amado. A Bíblia, ela tem as suas próprias referências para saber se você realmente ouviu a voz de Deus, para saber se uma mensagem de Deus é vinda da parte de Deus. A Bíblia nunca vai contradizer. A mensagem que vem nunca vai contradizer a Bíblia. Nem vai criar novos ensinamentos que não estão na Bíblia. Mesmo se parecer que veio de Deus. Se a mensagem não está de acordo com a Bíblia, então ela é errada e deve ser rejeitada. Existem algumas religiões, amados, que elas estão baseadas os seus fundamentos em ensinos de alguns anjos que trouxe o novo ensinamento, mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz assim: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a você, que esse seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, quando existe igreja fundamentada em ensinos de anjos, eu não gostaria de citar nome de nenhuma igreja, mas existe anjos que apareceu para algumas pessoas e trouxe-lhe nova revelação. Existe também
pessoas que teve visões, dizendo que foi Deus que revelou para criar uma nova doutrina. E o apóstolo já sabia disso. Ele disse ainda que um anjo dos céus, ou nós mesmos, ou um anjo dos céus, vier trazer uma outra doutrina que não seja concernente à palavra de Deus, então seja anátema, seja amaldiçoada. Então estude a Bíblia e reflita nela ao longo do dia. Quanto mais a palavra de Deus estiver em seu coração, mais você ouvirá a sua voz, a voz de Deus. A Bíblia ajuda a reconhecer a voz de Deus. Quando Ele fala, quando Ele está falando a cada um de nós. Então, uma outra oportunidade, eu vou dizer para você como saber se Deus está falando comigo. Você também pode ouvir a voz de Deus através da oração. A oração, ele é orar e conversar com Deus. Por isso o presbítero Gregório é intercessor. Eu converso com Deus através da oração. Você pode falar com Ele através da oração. E também pode ouvir a sua voz. Orar é um diálogo, não é um monólogo. Orar é praticar a própria palavra de Deus. Deus disse para Jeremias: clame em mim e eu responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, versículo 3. Então nós vemos aqui que Deus, ele diz para Jeremias: Jeremias, meu filho, clama a mim e eu vou te responder. Também Deus disse para Davi, para que ele clamasse. Davi disse assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Salmo 3, verso 4. Se Deus não tivesse dado isso para Davi, ele não teria dito isso. Então ele clamou em alta voz e Deus do seu santo monte respondeu para Davi. Por isso, é bom tirar tempo, amados, para orar e ficar em silêncio muitas vezes, procurando ouvir as respostas de Deus. Refletir na palavra de Deus durante a oração pode ajudar nessa parte de escutar a voz de Deus. Algumas pessoas estão orando muitas vezes e diz: Senhor, mas está escrito em tua palavra. Eu tenho esse costume, irmãos. Senhor, está escrito em tuas palavras que 1.000 vai cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Eu estou usando a palavra de Deus porque Ele está falando comigo, Ele está me dando a entender. Eu estou compreendendo que eu, nesse momento, estou protegido, estou guardado. Quando eu digo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu estou usando a promessa de Deus. Então devemos refletir sobre isso, refletir na palavra de Deus. Claro, como sempre, se você receber alguma resposta de Deus, confirme se esta resposta está de acordo com o ensinamento da Bíblia. Então, você vai crescer no conhecimento de Deus. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para falar conosco. Então, não despreze a mensagem de Deus só porque veio de outra pessoa e não é de forma sobrenatural. Você pode ouvir a voz de Deus na igreja, quando o pregador está ministrando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é explicada entre outros cristãos, em conversas edificantes, e até quando você pede aconselhamento a algum líder ou a uma pessoa mais sábia. Um exemplo, veja bem, Colossenses capítulo 3, verso 16. Está escrito assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmo, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
Então aqui nós vemos que a palavra ela vai nos ensinando a termos esse contato com Deus. Em algum caso, Deus pode usar até pessoas descrentes para falar com você. Nada é impossível, amado. Nada é impossível para Deus. Mas em todas essas conversas, é importante ver se o conselho estão de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus usou um jumento para falar com o profeta. Então ele pode usar até uma pessoa que não é crente. Então, muitas vezes, se você ficar atento, você poderá ouvir a voz de Deus em qualquer coisa à sua volta. A Bíblia diz que a natureza fala sobre a glória de Deus. Como assim, presbítero? Vamos analisar então. A Bíblia é bem clara, assim, diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Veja bem, amados. Então, os céus, os próprios céus, ela declara a glória de Deus. Quando paramos muitas vezes para olhar a natureza, para olhar os céus podem nos dar experiência grandiosa. Quando você reflete sobre o mundo à sua volta, com o coração voltado para Deus, Ele lhe ensina muita coisa através da experiência que te aparece, muitas vezes que você até ao momento havia ignorado. Então você passa a ouvir a voz de Deus. É dessa maneira que eu consigo interpretar e passar para cada um de vocês. Então vamos fazer a oração do entardecer. Como hoje é domingo, seremos bastante breve nessa oração. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, na oração do entardecer, entrando, Senhor, em Tua presença para clamar, para buscar, Senhor, para buscar a Tua face, para pedir, Senhor, que o Senhor fale comigo através da Tua palavra, use a Tua palavra para manifestar Tua glória sobre a minha vida. E se Tu, ó Deus, queres usar-me para transmitir essa Tua palavra para meu próximo, para o meu irmão ou para outras pessoas, então me ensina, me instrua como utilizar a Tua palavra. Se Tu, ó Deus, quer me usar como profeta, então estou pronto, Senhor, a ser usado como profeta. Se Tu, Pai, quiser me usar por meio da revelação divina, então me unja, me capacita, me dê, Senhor, esse dom, para que eu possa utilizar no ministério da pregação, no ministério levando outras pessoas a conhecer e a crescer na graça e abundar nesta graça, Pai. Neste entardecer, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão passando lutas, dificuldades, por aqueles que estão passando muitas vezes no vale da sombra da morte, passando muitas vezes no deserto espiritual. Ó Deus, visita este Teu servo, visita essa Tua serva, visite aqueles que estão acamados, Pai, aqueles que estão no leito da enfermidade. Visite, Senhor, aqueles que estão muitas vezes aprisionados, Senhor, pelo laço da iniquidade, pelo laço do pecado, Pai. Visite e liberte essas pessoas. Liberte, Senhor, aqueles que estão aprisionados, Senhor, no vício, no tabagismo, no alcoolismo, naquilo que é químico, Pai, que são viciados químico, Pai. Liberte essas pessoas, meu Deus. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que nesta tarde a Tua glória, o Teu poder, o Teu Shekinah esteja sobre cada um de nós.
Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço dizendo muito obrigado. Amém e amém.